Olá, estamos aqui com Carlos Voos, ele que é sócio fundador e diretor da Capitalo Investimentos. Estamos aqui no J Safra Macro Day, onde ele participou do painel Visão das Gestoras. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, prazer estar aqui. Muito bem, então o que muda? Vamos já direto ao ponto, diante do que a gente conversou no painel hoje. O que muda nas estratégias das gestoras com a guerra das tarifas atualmente? Eu acho que as gestoras, cada uma tem uma estratégia, né? A Capitalo mesmo, ela é formada por diferentes times, então cada time também tem a sua visão, que é um diferencial da Capitalo. A Capitalo tem produtos, fundos que são de times específicos, mas também tem os fundos que a gente chama de condominiais, que tem todas as visões dentro da empresa. Então, a minha visão particular, né, que não é a visão da gestora como um todo, é de que você teve anúncios recentes que provavelmente vão ter um impacto na manufatura americana muito maior e assim, muito mais negativos. Acho que vai ter menos efeito de substituição de importação e mais efeito de incerteza e paralisação. Então, nós estamos acreditando que as medidas elas são extremamente disruptivas e danosas, e que até isso leva a uma complicação sobre o cenário, porque você já tem até que começar a pensar em qual horizonte que elas talvez tenham que ser desfeitas. Ou seja, até quando o Trump consegue levar o plano dele do jeito que está. E a gente pode falar como que está sendo atualmente a estratégia que está sendo seguida diante desse atual cenário político em termos mundial? Então, a gente atua muito nas curvas globais e nos ativos globais. A Capitalo hoje, no fundo que eu atuo principal, que é o Zeta, ele tem uma área de bolsa bastante grande, mas que atua mais nome a nome, menos na direção da economia. Mas na parte macro, a gente é predominantemente global na nossa atuação. Então, esse cenário de turbulência ele é bastante relevante para a nossa alocação, em função de não saber quanto tempo vai durar, mas que eu acho que a própria desistência ou não da estratégia, ela tem a ver com a reação na economia. Eu acho que o Trump não vai desistir fácil, ele vai desistir quando tiver danos claros. E eu acho que esses danos claros à economia são ligados a uma eventual atuação da política monetária para baixo, não só nos Estados Unidos, mas principalmente nas regiões mais próximas, que é Canadá e México, que eu acho que não só vão fazer com que você tenha, apesar da inflação mais alta no primeiro momento, curvas mais baixas no mundo, e também mais inclinadas, ou seja, assim, também à medida que você parte de uma taxa mais baixa, à medida que você traga os juros para baixo do neutro em uma série de economias, é muito provável que você tenha uma mudança também na curvatura dos títulos. Então, assim, são os dois tipos de atuação que a gente faz. A gente atua tanto no direcional, ou seja, fazendo alocações para capturar mudanças do nível, mas a gente também atua para capturar mudanças na relação entre os diferentes pontos da curva de juros. Ok, falando aqui de Brasil, como que você vê o cenário de inflação e equilíbrio fiscal no Brasil daqui até o final do ano? E você acha que o Banco Central deve conseguir retomar o ciclo de corte de juros ainda em 2025? Embora eu ache que o lógico seria ver uma desaceleração mais forte, principalmente considerando o cenário internacional, a gente tem há muitos anos uma expectativa de desaceleração com revisões sucessivas do juro real de equilíbrio para cima, ou seja, o nível de juros que desaceleraria a economia, e essa desaceleração não chega. Então, em algum momento, você para de tentar fazer previsões sobre quando que essa desaceleração vai vir, que vai fazer com que o desemprego suba e que você tenha um controle da inflação, e você passa a esperar o dado. Então, o que eu posso dizer para você é que esses dados de desaceleração, eles não vieram ainda. Assim, não há sinal de desaceleração clara ainda. Você teve em janeiro os dados de emprego de dezembro, que vieram muito fracos. Desde lá, esses dados eles foram repetidos, quer dizer, foram desfeitos. Ou seja, assim, essa perspectiva de um desemprego mais fraco, de um desemprego para cima, de um dado de emprego mais fraco, ela não se materializou nos dados subsequentes. Então, eu não consigo fazer uma previsão de quando que
E assim, eu lembro, assim, nos últimos anos todos, todo mundo com a expectativa sempre de que no próximo TRI, finalmente a desaceleração vai vir, assim, e nunca vem. Tanto que o ciclo de queda que a gente teve, ele foi muito mais baseado, há um tempo atrás, foi muito baseado numa queda da inflação, que de fato a inflação caiu bem, da expectativa de que aquele nível, ele era desinflacionário. Então, assim, então foi muito mais ligado à própria queda da inflação e à queda das expectativas, né? Porque você não teve um ciclo de desaceleração econômica relevante em bastante tempo. Então a gente está de novo achando que vai vir. E, sinceramente, eu acho provável que venha. Então, mas eu gostaria de um pouquinho mais de prêmio para fazer alocações nessa direção. Por outro lado, eu acho que o Banco Central está dando alguns sinais já há algum tempo de que quer fazer uma certa aposta de que esse nível é suficiente para gerar essa desinflação. Que não é uma aposta errada, assim, mas várias vezes a gente já tentou no passado ter um ciclo de corte, um ciclo de desaceleração na alta, esperando que essa desaceleração venha, e ela nunca veio. Normalmente os efeitos de uma desaceleração no mundo, eles não são claros no Brasil para a inflação, porque no mesmo momento que as commodities caem, você tem uma desvalorização do real, que normalmente faz com que os preços das commodities não caiam em reais. Então você diminui muito o efeito de desaceleração da inflação que tem em outros lugares do mundo, né? Dessa vez talvez seja um pouco diferente, porque há nesse momento uma certa fuga do dólar, mas não é o padrão. Então, de modo geral, assim, com um prêmio magro, embora eu acho que talvez tenha uma chance boa de ter uma desaceleração maior esse ano, para mim não é claro o suficiente para ter uma alocação, principalmente porque eu acho que, assim, que a trajetória de dívida é muito ruim, o arcabouço claramente não é suficiente para conter a dívida, então não é um ambiente onde você não vai buscar uma certa gordura, uma certa margem de manobra para fazer esse tipo de alocação. Carlos, e diante desse cenário, quais alternativas que você considera mais adequado em termos de investimento atualmente, ou quais alternativas que os investidores devem evitar? Estou fazendo essa pergunta porque a gente com certeza tem muitos investidores nos escutando agora. Então, o jeito que eu faço alocações é muito diferente do investidor final, porque o investidor final é um investidor de portfólio. Ele pensa nas classes de ativo que ele tem que ter e qual a alocação que ele deveria ter em cada uma delas. Enquanto eu tenho um horizonte muito mais curto, estou tentando pegar movimentos mais curtos e tenho mais instrumentos do que o investidor tem. Então, assim, eu vou fugir um pouco dessa discussão que eu tenho, que é um pouco mais técnica, de ponto de curva, etc., e um pouco mais para alocação. A primeira coisa que eu queria falar é que o CDI puro, ele também tem riscos. E o risco do CDI puro, naturalmente, é você, no futuro, ter um juro real muito baixo, né? Que é o que aconteceu, por exemplo, em 2020, 2021, quando você teve um CDI bastante baixo e uma inflação alta. Então, eu acho que para o investidor final, você ter uma parcela da carteira em juro real é relevante. Se eu tivesse hoje alocações, eu teria em juro real, teria menos alocação, mas o mais longa possível, para pegar o máximo possível de exposição na curva, porque eu acho que esse nível é um nível interessante, mas eventualmente o investidor não tolera tanta volatilidade. Uma das maneiras de você fazer isso é ter menos, só que mais longo. Eu acho que isso é uma boa solução. Além disso, assim, sobre as questões de instrumentos externos e internos, eu acho que são dessas outras alocações que eu tenho, eu acho que elas são um pouco mais difíceis do investidor, pessoa física, fazer. Eu sugiro fazer através dos próprios fundos multimercados. Muito obrigada, Carlos. Obrigada pela sua contribuição.